Amarrações. Então aqui em dependências de material e espessura, ainda vendo o nosso exemplo de 1,5, nós temos valores das amarrações e valores das amarrações automáticas. Então nós podemos pré-definir aqui também, tendo como base a nossa separação entre peças, 8 milímetros. Então o mesmo princípio dos ataques, né? Podemos utilizar como base para configurar a amarração. Então a entrada da amarração, 4 milímetros, saída da amarração, 4 milímetros. Ângulo 45 graus e o raio, se eu quiser trabalhar com raio ou não, né? Então vou colocar um raio de 2 aqui. E o valor de S, diferente dos ataques, em vez de sobreposição, esse é o S que vai ficar amarrado à peça. Então vai ser o tamanho em milímetros que a peça vai ficar presa na chapa. Então um exemplo aqui, 1 milímetro, seria um tamanho de uma microjunta. Então 1 milímetro. Então pré-definir os valores das amarrações manuais. Amarrações automáticas. Caso eu queira trabalhar com isso diretamente na chapa, né, amarrando minhas peças para elas não caírem no processo, eu posso escolher o tipo preferido de amarração. Por exemplo, essa aqui é bastante usada, entradinha reta, e essa em 45 graus também é bastante usada. Mas para laser, então tamanho 4 milímetros, saída, se eu quiser com saída ou não, vou colocar 4 milímetros aqui também, ou 2, né? Vou colocar 2 milímetros. Ângulo, como eu estou utilizando esse tipo de amarração, vou usar 45 graus, saída 45, o raio para entrada, vou deixar sem raio, e para saída sem raio, e o tamanho da minha amarração. Então minha amarração ali continua com 1 milímetro também no automático, para espessura de 1,5. Ângulo em círculos, distância entre as amarrações. Isso aqui é bastante importante para quando se utiliza o automático. Então lá na parte de chapas, na área de nesting, eu posso clicar no botão automático e o software aplicar de forma automática isso para mim a partir desta distância aqui, ó. Então um exemplo, vou colocar aqui 1000 milímetros. Número mínimo de amarrações por contorno e número máximo. Isso aqui também é bem legal. Você pode pré-definir aqui, mesmo que sua peça passe lá de 10.000 milímetros de perímetro, no caso, ele teria mais ou menos 10 amarrações. Se eu quiser restringir a quantidade de amarrações para uma peça, eu posso determinar esse valor aqui. Por exemplo, eu quero colocar no máximo 4 amarrações. Então, pré-definir a aplicação automática das minhas amarrações. Vamos testar isso daqui. Para testar, eu vou fazer uma peça retangular nova aqui, no modo desenho, com um tamanho maior. Vou pegar aqui um retângulo, 0 graus, 1000 milímetros de comprimento, 100 de largura. Salvar aqui. Salvar para o plasma, foi a configuração que a gente fez. Espessura 1,5. E a referência. O nome da minha peça. Feito. Então, para testar isso daqui, eu posso fazer o teste no modo desenho da minha peça ou no modo nest, no modo chapa. No modo desenho, nós temos lá tecnologia e o botãozinho amarrações ali, ó. Só que são todas amarrações manuais, né? Não temos o botão automático nessa área de desenho. Então, para aplicar a amarração, eu posso conferir aqui, ó. Então, eu acabei de fazer a configuração, entrada 4, saída 4. Então, ele já está respeitando, para a minha máquina plasma, aço carbono, 1,5, os valores que eu pré-defini nos dependentes de material e espessura. Então, se eu quiser aplicar isso numa peça, de forma manual, eu posso simplesmente pegar o tipo de amarração e ir clicando no ponto que eu desejo. Então, segundo tipo. A diferença principal da amarração para uma microjunta, por exemplo, um microcorte, é que a amarração já é uma entrada de corte, né? Ela já é uma entrada de corte. Então, eu não preciso colocar um ataque antes para fazer isso. E a amarração eu posso fazer quantas eu quiser, posso colocar quantas eu quiser em uma peça. Então, eu posso utilizar várias amarrações numa mesma peça.
O microcorte, a microjunta, geralmente é utilizada sempre no final do corte. Então eu tenho uma entrada de corte e no final um afastamento da linha da peça e eu tenho a amarração, a microjunta da minha peça ali. Então manualmente seria isso. E o mais prático, na chapa. Então aqui tem uma chapa de 500 por 500, vou criar uma nova aqui. Vou mudar o tamanho dela e colocar minha peça nova. Bem útil para peças que são compridas, igual essa tira de 1000 milímetros. Quando ela é mais estreita, melhor ainda, porque eu consigo colocar várias amarrações e eu evito que essa peça levante durante o processo, evitando colisão com o cabeçote principalmente, né? E eu não preciso ficar abrindo a porta da máquina, no caso de uma laser, não preciso que um operador fique sempre atento para retirar essa peça durante o processo de corte. Então, para uma peça pequena, tecnologia, aí eu tenho um botão automático para a área de chapa. Então, cliquei em automático, ele vai aplicar, caso a minha configuração do automático esteja dentro das condições. Então, estou pedindo aqui uma distância entre amarrações de 1000 milímetros. Essa minha peça não atende aquele critério, então clico em automático, nada acontece. E a minha outra peça? Essa peça aqui ela já tem um dimensional maior, né? Então eu tenho 1000 milímetros por 100. E aí eu posso utilizar o botão automático e o sistema vai aplicar a amarração pré-definida lá. Então qual foi a minha amarração configurada do automático? Exatamente esta, né? Então temos esta amarração pré-definida com entrada de 4 milímetros e saída de 2. E a nossa amarração de 1 milímetro. E número máximo de amarrações por contorno, 4. Então, para essa peça que tem 1000 milímetros por 100, o software já previu duas, né, já calculou 2 amarrações a cada 1000 milímetros. Então, se eu tiver uma situação diferente, com peças diferentes, dentro de um arranjo de peças, de uma chapa, e utilizar a minha amarração, tecnologia amarração automática, as peças que compreenderem a configuração do automático são aplicadas as amarrações, e as peças que não, o sistema pula. Caso eu queira mudar isso aqui durante o processo, eu posso, né? Por exemplo, quero colocar lá a cada 100 milímetros uma amarração. Pré-configurei o automático novamente, só para esse processo. Eu não mudei lá no dependentes de material e espessura. Clico em automático, aí o sistema vai utilizar aquele padrãozinho lá, a cada 100 milímetros uma amarração. Lógico que foi exagerado para essa peça, né? Mas apenas um exemplo. Caso, depois de uma configuração do dependente de material e espessura, você encontre um valor que seja melhor para te atender, simplesmente você pode reconfigurar a parte do automático lá em dependente de material e espessura com um novo valor de distância entre amarrações, o qual melhor se atende à necessidade de vocês.